o meu nome foi aceito, perguntaram se eu toparia ser o plano B, eu falei topo. Mas não imaginei que fosse acontecer. Aí no dia da reunião do Conselho de Administração, eles efetivamente foram gongados e a minha vida virou de cabeça para baixo, né, de uma hora para outra. E aí Sim. eu virei candidato e aí o resto é história, né? Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Quando eu falei para os flamenguistas, para os meus amigos, para os jornalistas, influenciadores, todo mundo mandou alguma pergunta. Mas eu quero saber o seguinte... como é que você... O que aconteceu ali na eleição, né? Que você fazia parte da chapa, né? Em 2013. 2013, não é isso? A 12, eleição 13? foi em dezembro de 2012. Nós Isso. tomamos posse em janeiro de 13. Então, o que aconteceu ali, né? Para que o candidato, eu lembro que na época era o Valim, mas acabou que ele não pôde concorrer e você acabou sendo o candidato, e aí eu descobri depois que era um sonho seu de criança ser presidente do Flamengo. Então conta pra gente. Não é bem isso, não. Então não é isso, tô enganado. Não, que não é bem isso, é coisa do sonho, né? Eu provavelmente falei isso quando eu era pequeno, que queria ser presidente do Flamengo, e, né, meus pais registraram e depois me passaram. Mas eu nunca corri atrás da presidência do Flamengo, né? Eu sempre fui um torcedor de arquibancada, era sócio, que era torcedor, né? Então achei que era obrigação minha ser sócio. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um título de sócio proprietário. Aí o sócio proprietário do Flamengo, você sabe que ele pode ser conselheiro, né? Basta optar. Sim. E então, a partir de determinado ponto, eu passei a ser conselheiro. E em 2012, eu estava apoiando a chapa, né? Essa chapa que eu acabei vindo a encabeçar, né? Mas eu era simplesmente um apoiador da chapa. Mas os dois cabeças de chapa, que eram, né, o Valinho Vasconcelos e o Rodolfo Landim, atual presidente, eles foram impugnados, porque, segundo o Conselho de Administração do Flamengo, eles não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta, né, que é uma condição estatutária para você concorrer à presidência do Flamengo. E houve até uma divergência de opiniões, interpretações, né? Então, durante algum tempo, achou-se que sim, eles tinham as condições estatutárias, outros achavam que não. E como havia o risco, as pessoas que estavam administrando aí a chapa, e eu não era uma delas, resolveram procurar um plano B. Não, e se efetivamente, né, eles forem impugnados, nós precisamos apresentar aqui um substituto, alguém para concorrer pela chapa. E aí procuraram, entre os principais, vamos dizer cabeças, né, da organização da chapa, ninguém tinha os 5 anos. Até que o Rafael Strauss, que você deve conhecer bem, lá do Flamengo, claro, né, meu colega do BNDES, né, e ele estava de cabeça, né, na organização da chapa. Ele apresentou, né, primeiro perguntou, né, se eu toparia, né? Eu falei, Rafael, maluquice, isso não vai acontecer nunca e tal, né? Mas aí ele foi lá e disse, não, eu conheço meu colega do BNDES, né, que tem não só 5, tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, é Flamengo doente, torcedor de arquibancada, né, que comprou o título de sócio proprietário para todos os filhos, né, então poderia ser ele. E aí o meu nome foi aceito, né, perguntaram se eu toparia ser o plano B. O Valinho Vasconcelos tinha sido do BNDES, né, algum tempo antes, né, então nós chegamos a conviver lá no banco, nunca trabalhamos não, vamos dizer, na mesma unidade, mas nos conhecíamos assim à distância. E o meu nome foi aceito, perguntaram se eu toparia ser o plano B, eu falei topo. Mas não imaginei que fosse acontecer. Aí no dia da reunião do Conselho de Administração, eles efetivamente foram gongados e
a minha vida virou de cabeça para baixo, né, de uma hora para outra. Sim. E aí eu virei candidato e aí o resto é história, né? E que história. Uhum. E que história. Nesse momento em que houve essa mudança, alguma condição foi imposta a você, assim, pelas pessoas da chapa que encabeçavam ou não? Simplesmente falar, bom, você tem que ser a cabeça porque você é o único com condições e tudo mais. Teve alguma situação assim que você lembre? Não faria o menor sentido, né? Qualquer imposição nesse sentido, né? Não, sim, mas às vezes tem, né? Sim, mas se tivesse alguma coisa que fosse contra, vamos dizer, os meus princípios, eu não aceitaria e óbvio. eles procurariam um plano C, Sim. né? Mas não teve absolutamente nada. Mas existia uma identidade de propósitos na época, porque tanto que eu estava apoiando a chapa, eu ia votar na chapa, né? Podia ser até que eu viesse a trabalhar se eu fosse convidado, né, na administração. Claro. Mas tudo que estava sendo proposto lá pela chapa eram coisas que eu concordava e estava já até ansiando que esse tipo de coisa viesse a ser implantado no Flamengo. Sim. Essa coisa do profissionalismo, né? Então, não houve nem espaço para nenhum tipo de imposição, né? Imagina até que você esteja com a cabeça dizendo, você vai ser o cabeça, mas quem vai mandar aqui somos nós, né? Nem é isso que eu pensei, mas sim, poderia acontecer, porque... Não, isso seria absolutamente impensável. Não é essa a minha situação. A minha situação... Porque muita gente fala isso. Claro, mas nem seria essa, óbvio. Eu conversei aqui até com o Márcio Macolo, que te acompanhou durante esses 6 anos e tal, e todo mundo que eu conversei sobre... o Márcio não foram 6 anos, né? Foram, acho que os últimos 4 anos. Foi o que eu disse, o pessoal entendeu errado, mas... mas o Márcio, e não só o Márcio, o Vrobel, enfim, várias pessoas que quando eu falei, a gente sempre tenta colher histórias, né, para trazer aqui, de coisas ou pessoas que não vieram à tona ainda. E todos eles falaram que você é um cara muito correto, sempre foi muito honesto, sempre respeitou muito os seus princípios e tudo mais. Então não era esse meu pensamento. Meu pensamento era o seguinte, de talvez, porque a gente sabe como funciona a política e o Flamengo é uma amostra, uma pequena, digamos, amostra da política externa como um todo. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, bom, vamos trazer esse cara, porque ele tem condição de assumir, mas com a condição também dele fechar com a gente sempre, ou para sempre. Enfim, coisas assim, entendeu? Não que eu mandasse A, B ou C, porque se isso era uma desconfiança, ao longo do tempo o senhor provou que não existia. Não, com certeza. Agora, eu sou a favor do trabalho de equipe, né? O próprio Estatuto do Flamengo prevê, né, que as decisões do Conselho Diretor são colegiadas, embora a responsabilidade seja sempre do presidente. Né? E para mim era isso que tinha que ser feito, né? Aliás, não foi só no Flamengo. Sim. Minha vida toda eu sempre prezei o trabalho de equipe. E foi assim, e mesmo depois que esse grupo dissidente saiu, continuou sendo assim. Claro. Né? E se eu não vou voltar para a presidência do Flamengo, mas se por acaso eu tivesse que voltar... Opa, temos aí uma... Seria assim. Eu acho que é assim que as coisas funcionam melhor. Claro. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? Acho que não existe essa coisa do salvador da pátria. Não. Né? Eu acho que isso aí é uma balela e o que aconteceu foi que eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica, né? Não só dos vice-presidentes como dos profissionais. Em determinado momento, 4 desses VPs resolveram seguir outro caminho, concorreram contra mim, perderam e, para mim, tudo normal. Não, né? Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.